Olá, bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Wagner Vitor e eu quero já pedir a você que você curta os nossos vídeos, que você comente os nossos vídeos, que você compartilhe os nossos vídeos e também ative o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos, porque é de suma importância você ativar o sininho para poder receber os nossos conteúdos. E se o Facebook não estiver entregando esse conteúdo, você vai na nossa página, no nosso canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Também temos um curso de teologia. Nós iremos deixar abaixo do vídeo aqui o link do curso de teologia, qual você pode fazer. Custa apenas R$ 40, taxa única. E hoje nós iremos falar sobre Cafarnaum, a cidade que Jesus fez diversos milagres. Cafarnaum, como era a cidade nos tempos Jesus que aparece na Bíblia. Cafarnaum foi uma cidade que ficou marcada pelos feitos de Jesus. Nesta cidade, Cristo começou a exercer o seu ministério. Então, Cafarnaum, ela ficou sendo uma cidade conhecida pelos feitos de Jesus, pelos milagres que Jesus fazia e também pelo começo do exercício do ministério de Jesus. Foi ali que Jesus começou o seu ministério, ensinando, realizando milagres. Olha, ele ensinava e realizava milagres. Cafarnaum pertencia à região da Galileia e era uma cidade desenvolvida comercialmente, chegando até um posto alfandegário, aonde se recolhia os impostos. Mateus capítulo 9 e o versículo de número 9. A cidade tinha uma forte presença romana. Galileus e romanos tinham uma relação pacífica ao ponto de Centurião ter construído a sinagoga na cidade. Então, Lucas 7, versículo 4 ao 5, eles dizem que quem construiu a sinagoga foi o centurião, e ali havia muitos centuriões romanos e também muitos galileus que viviam em paz. De origem aramaica, o nome Cafarnaum significa Vila de Naum. Apesar do significado, não é nenhuma referência bíblica. Então, Cafarnaum significa Vila de Naum, mas não há nenhuma referência bíblica ou arqueológica que relacione a cidade ao profeta Naum. Então, não tem uma relação, o significado de Cafarnaum, que é Naum, que tenha uma relação bíblica ou arqueológica com aquele profeta chamado Naum. Além disso, Cafarnaum não foi a cidade em nenhum momento no Antigo Testamento. O ministério de Jesus começou aqui por volta dos 30 anos de idade. Cristo deu início ao seu ministério público. Então, Jesus ele dá início ao seu ministério público com 30 anos de idade. E foi justamente na cidade de Cafarnaum, aonde também ele dá início ao seu ministério público. Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 3, versículo 23. Depois de ter sido rejeitado em Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 29 ao 31, Jesus passou a se fixar em Cafarnaum. Mateus capítulo 4, versículo 13. Então, Jesus é rejeitado em Cafarnaum, Jesus é rejeitado em Nazaré,
e agora ele vai para a cidade de Cafarnaum e fica fixo naquela cidade. Em Mateus, você vai ver no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, versículo 13. A cidade foi um ponto estratégico para o seu ministério, pois dali era possível traçar-se a pé ou de barco por toda a Galileia e arredores. Apesar de toda a estrutura da cidade, Jesus se fixou em Cafarnaum para que fosse cumprido o que havia sido profetizado pelo profeta Isaías 9, verso 1, Mateus 4, 13 e versículo 16. Cristo realizou muitas maravilhas em Cafarnaum e arredores da cidade. Boa parte dos discípulos eram daquela região e proximidades. Alguns milagres que ocorreram em Cafarnaum, a cura do servo do centurião romano, Mateus capítulo 8, versículo de 1 ao 13. Foi em Cafarnaum que Jesus cura o criado, do centurião, a qual ele pede para Jesus curar este homem, e aí é curado. A cura da sogra de Pedro, Mateus capítulo de número 8, versículo 14 ao 15. É quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro está ardendo em febre. E aí Jesus toca, a febre deixa aquela mulher e ela serve ao Senhor. A cura de um homem endemoniado na sinagoga. Foi em Cafarnaum também. Marcos capítulo 1, versículo 23 e 26. Jesus cura doentes e endemoniados. Marcos capítulo 1, versículo 32 ao 34. A cura do paralítico trazido através do telhado. Mateus 9, verso 6, ou Marcos 2, verso 4. Jesus curou o homem que foi trazido pelos seus amigos e descido pelo telhado. Foi em Cafarnaum também essa cura, a cura do filho de um homem nobre. João, capítulo 4, versículo 46 ao 50. Outros momentos importantes em Cafarnaum e vizinhança, o chamado de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Jesus chama os discípulos também em Cafarnaum, João 1, versículo 35 ao 31. A moeda na boca do peixe, Mateus 17, versículo 24 ao 27. Todas essas referências eu quero que vocês leiam e pesquisem na Bíblia, porque tudo isso aconteceu em Cafarnaum. Jesus ensina na sinagoga nos sábados. Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 22, ou Lucas 4, versículo 31 ao 32. O sermão do pão da vida, João 6, 5, versículo 59. Jesus anda sobre as águas, João 6, versículo 16 ao 24. Apesar de tantas maravilhas ocorreram na cidade, Jesus também profetizou a destruição de Cafarnaum devido à incredulidade do povo. Mateus 11, versículo 23 ao 24. Veja também quantas foram os milagres de Jesus aonde se encontra na cidade de Cafarnaum atualmente. Atualmente não há uma localização específica da cidade. Segundo as referências bíblicas, Cafarnaum ficava junto ao mar da Galileia, entre as cidades de Betsaida e Corazim, na região de Zebulon.
e Naftali. Dificuldade de ser localizada. A cidade se dá ao fato da região tem sofrido diversas mudanças ao longo do tempo. A cidade foi palco da primeira revolução judaica contra o Império Romano. Além disso, a cidade foi assolada por um terremoto no século VII e não foi mais reconstruída. Então, foi aonde Jesus fez mais milagre, aonde Jesus mais curou, aonde Jesus frequentou mais a sinagoga, foi em Cafarnaum, aonde ele se fixou a sua residência e pregou também o evangelho, mas da mesma forma que teve vários milagres, várias evidências do poder de Deus em Cafarnaum, também houve incredulidade e ele profetiza a queda da cidade. Amém? Deus abençoe, vamos ficando por aqui, Deus abençoe, um forte abraço, curta, comente, compartilhe, ative o sino, vou também deixar aqui na descrição nosso curso de teologia que é taxa única e apenas R$40 e até o próximo vídeo.